A imunidade é algo primordial. É tudo aquilo que adapta, que ajuda o nosso corpo a se defender. Então, ela é a grande defesa da vida, não só do ser humano, mas de todo organismo. Vive melhor aquele que tem melhor imunidade. Durante toda a pandemia, e especialmente nesse momento em que a Ômicron está correndo solta por aí, o debate sobre o sistema imune ganhou força. São muitas as fórmulas mágicas que aparecem nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais, prometendo substâncias supostamente capazes de reforçar as células de defesa para prevenir e até curar a doença. Como se sabe, nenhuma delas funciona, o que não impede que todos nós tenhamos cuidado com esse elemento-chave para a saúde. Mercado não tem coração, mas se tivesse, a seção de hortifrutis desempenharia com maestria essa função. As múltiplas cores dos legumes, frutas e verduras que enchem nossos olhos quando passeamos por essas bancas também colorem nosso organismo de uma forma essencial. E para isso, basta uma refeição saudável na hora de fazer nosso prato de cada dia. O bom sono, a atividade física e o cuidado com os hábitos que fazem mal ao corpo também são essenciais para deixar o sistema imune em dia. Esses cuidados ajudam a evitar a recorrência das mais diferentes doenças, sejam elas provocadas por vírus, fungos ou bactérias. Mas, naturalmente, o sistema imune precisa de ajuda para produzir anticorpos específicos e combater agressores, como o próprio coronavírus. E nesse caso, as vacinas dão o suporte necessário para que o inimigo seja prontamente reconhecido e atacado, como explicou à TV Globo o imunologista Flávio Raimundo Ferreira. A vacina ela vai estimular uma das vias da imunidade, que é a via dos anticorpos. Tá? Mas nem toda a imunidade é feita só de anticorpos. Existem células, existem tecidos, existem outras coisas. É preciso se conhecer a imunidade individual, para que se monte um protocolo para aquela realidade, daquela pessoa. Como atua o sistema imune e como ele pode ser reforçado para melhorar a saúde geral do organismo? Os complementos vitamínicos devem ser avaliados de que forma? E como as vacinas formam essa parceria com as defesas naturais do corpo? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Naime Barbosa. Fique com a gente. Doutor Alexandre Naime, para a gente começar a falar sobre imunidade, existe mesmo diferença entre os sistemas imunológicos das pessoas? Tem pessoas que são mais suscetíveis a ficar doentes e outras menos? Ou mesmo momentos em que a nossa imunidade fica mais baixa? Ou isso é impressão? Existem pessoas que sim, são mais propensas a desenvolverem infecções dos mais diversos tipos, dependendo basicamente de uma resposta gerada por marcadores genéticos. Então, para dar um exemplo prático, existem pessoas que têm mais propensão a ter herpes de repetição ou herpes zoster de repetição, ou mesmo outros grupos que são mais propensos a ter infecções fúngicas, outros que têm mais propensão a ter infecções respiratórias. Então, isso tem uma base genética, mas não é exclusivamente a carga de DNA somente que influencia nisso. Existem fatores externos, como, por exemplo, principalmente os hábitos de vida que essas pessoas têm, principalmente em relação à qualidade do sono, uma vida sem muito estresse psicológico, alimentação balanceada, evitar extremos de temperatura, evitar consumo excessivo de álcool e outras substâncias psicoativas. Tudo isso é uma somatória que, junto com a nossa carga genética, acaba determinando uma maior ou menor propensão a desenvolver infecções. Quando a gente fala tem que se alimentar bem, tem que fazer atividade física, basicamente a gente está aumentando a musculatura desse sistema linfático ou nosso sistema imunológico? Na verdade, a atividade física regular, e lembrando que é uma atividade física também que não pode ser extenuante,
ela é um estimulador de resposta imune. Ela faz com que tanto o nosso sistema imune celular, que são os linfócitos T, quanto o nosso sistema imune humoral, que produz anticorpos, os linfócitos B, estejam mais ativos, estejam mais prontos para um reconhecimento dos patógenos e geração de uma resposta imune. Então, a atividade física é um desses pilares, juntamente com uma alimentação balanceada, que tenha todos os oligoelementos, vitaminas, minerais, quantidade balanceada de proteína, gordura, carboidrato, e a questão da privação do sono. A gente sabe que a privação do sono é um mecanismo de estresse importante e que desfavorece a resposta imunológica a médio e longo prazo. Doutor, o que pode ser considerado um sinal de alerta de que a nossa imunidade está muito baixa? Porque, enfim, às vezes é comum, você pega um resfriado, daqui a pouco pega uma outra infecção e tal. Em que momento a pessoa deve estranhar e talvez procurar ajuda médica para tentar reforçar sua imunidade? São justamente episódios de infecções de repetição. No consultório do infectologista, uma das queixas mais frequentes é herpes simples de repetição, quer seja na região da boca ou na região genital, no pênis, na vagina, ou mesmo herpes zoster de repetição. Então, mesmo pessoas jovens, eu tenho casos, por exemplo, isso é bastante notório na literatura, de executivos, pessoas que trabalham em banco, ou mesmo colegas médicos que têm uma vida muito estressante, dormem pouco, estão sempre, do ponto de vista psicológico, no limite, e que começam a apresentar esses episódios, quer seja 2, 3, 4 episódios de herpes simples ou herpes zoster num semestre. Isso é um sinal de que você não está conseguindo, com o seu próprio sistema de defesa, com o seu próprio sistema imune, dar conta daquela infecção. Isso é um sinal de exaustão do sistema imunológico. E é nesse momento que o indivíduo deve procurar atendimento médico. As condutas são muito simples do ponto de vista dessas infecções de repetição. Basicamente, você trata o episódio, quer seja herpes ou mesmo a infecção fúngica. Tem pessoas que têm candidíase de repetição ou infecções fúngicas nos dedos das mãos ou dos pés de repetição. Então, você trata esses episódios, mas é importante também que você trate a causa básica, que nada mais é do que melhorar os hábitos de vida. Para manter uma boa imunidade, a gente tem que consumir alimentos ricos em vitaminas. No caso da vitamina D, a melhor estratégia é tomar um sol, pelo menos 30 minutos, isso no período da manhã. Ter um limite de horas em relação a uma boa qualidade de sono, não só hora, mas também a qualidade, em relação à alimentação, tentar evitar o estresse excessivo, muitas vezes procurar terapia, procurar atividades que consigam equilibrar a questão psicológica. Esse tipo de situação acaba ficando mais frequente quando a pessoa ultrapassa os 55, 60 anos, porque aí se soma uma questão importante que é a chamada imunossenescência, quando o sistema de defesa começa a envelhecer. Então, todos os nossos órgãos, com o passar do tempo, vão perdendo função, e isso também vale para o sistema imunológico, e as pessoas, então, que passam dessa idade, é óbvio que não é uma coisa linear, tem gente que envelhece o sistema imunológico, por dizer assim, mais rápido, e outras não, elas também ficam propensas a ter essas infecções de repetição que eu citei. Doutor, tem muita gente que faz suplementação com polivitamínicos, toma vitamina C, vitamina D ou come determinados alimentos porque supostamente beneficiam a imunidade. Isso faz sentido? Não faz sentido a reposição vitamínica sem que haja comprovação de déficit desse oligoelemento. Então, a reposição vitamínica deve ser realizada somente quando há a verificação de uma determinada carência específica. Por exemplo, eu não vou repor vitamina D se eu não tiver uma hipovitaminose comprovada. Ou, por exemplo, que muito tempo ficou como uma lenda urbana, o uso da vitamina C para se evitar resfriado ou gripe, que não tem a menor comprovação científica.
Então, a reposição de vitaminas, qualquer que seja, ou de oligoelementos, deve ser feita somente em situações em que você tem carência desses nutrientes verificada por exame laboratorial. O uso de multivitamínicos fora desse contexto é apenas uma forma de se gastar dinheiro de forma desnecessária. Esses produtos compõem o que ela chama de kit saúde. Açafrão em pó, própolis, mel, gengibre e limão. A Jaqueline garante que eles mais que fortalecem nossa imunidade. Muita gente usa própolis, mel, gengibre, açafrão em pó, limão, como parte de um pseudo-tratamento para proteger o sistema imunológico. Adianta fazer isso sem comer direito, sem fazer atividade física? Infelizmente, essas terapias adicionais que são colocadas muitas vezes de alimentos naturais, sem que você tenha uma alimentação balanceada, sem que você tenha uma ingestão adequada dos nutrientes como a quantidade adequada de proteína, gordura, de carboidrato, de vitaminas e de oligoelementos, não vai resolver o problema da carência nutricional. Então, muitas vezes esses alimentos ou esses produtos acabam sendo sintomáticos, né? Por exemplo, o própolis é uma substância que ela reduz, por exemplo, a congestão nasal por conta de vasoconstrição local, ela tem alguma ação farmacológica. Mas ela sozinha, sem bons hábitos nutricionais, não vai resolver a questão imunológica que uma carência nutricional possa estar causando. A mesma coisa vale para mel, vale para limão e todos os outros tratamentos naturais, por assim dizer. Agora, a gente pode dizer que legumes, verduras e frutas são especialmente importantes nesse balanceamento, já que é mais difícil do pessoal comer? Sim. Principalmente produtos vegetais, tem alto teor de fibra, que tem alto teor de vitaminas e de sais minerais. Nós sabemos que o hábito alimentar ocidental traz pouco desse tipo de nutrientes. A nossa dieta ocidental, ela muitas vezes é composta por muito carboidrato, ou muita proteína, ou muita gordura, faltando, alimentos que deveriam estar na base da nossa pirâmide alimentar. Então, nós devemos sempre que tiver esse tipo de questionamento sobre como fazer uma dieta adequada, procurar o profissional indicado, que é o nutricionista. Ele tem como calcular, através da sua idade, do seu peso, da sua composição corpórea, qual é o tipo de dieta adequada, quais são os tipos de nutrientes que você deve consumir, na quantidade que você deve consumir. Existe, portanto, toda uma ciência por trás disso. Então, sempre que possível, esse profissional deve ser acionado. Doutor, falando especificamente sobre vacinas, tem hoje uma corrente de pessoas que são contra as vacinas em geral, e especificamente a da Covid, porque acham que as vacinas afetam de alguma maneira o sistema imunológico e que o mais adequado seria deixar as crianças, as pessoas expostas à natureza. Como é que o senhor vê esse tipo de movimento anti-vax e explicando tecnicamente como é que as vacinas atuam no sistema imunológico? As vacinas são um tipo de estratégia de prevenção que vem salvando vidas há mais de 300 anos. Elas conseguem antecipar ao nosso sistema imunológico, ao nosso sistema de defesa, o tipo de ataque, o tipo de inimigo que, porventura, o organismo da pessoa vai receber. Então, existem diversas plataformas de vacina, mas, em geral, elas apresentam ao sistema imunológico um pedaço do vírus, um pedaço da bactéria, e que provavelmente essa pessoa vai entrar em contato no futuro, e o sistema imunológico já fica pronto com todas as ferramentas, com todas as armas para lutar contra esse agente infeccioso no futuro. Então, é como se eu fosse lutar uma guerra e já soubesse qual é o tipo de armamento do meu inimigo, se ele tem avião, se ele tem navio, o que eu preciso para lutar, e já faço um exército pronto para receber esse ataque.
É uma forma muito inteligente de você minimizar os efeitos quando o seu organismo for desafiado pelos agentes infecciosos, quer sejam vírus ou bactérias. E, infelizmente, quando nós temos a possibilidade de prevenir doenças através de vacinas e isso não é feito, nós pagamos um preço caro por isso, que é o excesso, principalmente de mortalidade. Na Covid, é um exemplo mais próximo e mais claro que nós temos, né? A redução de risco de óbito, em geral, de um indivíduo completamente vacinado versus para um indivíduo não vacinado, varia entre 20 vezes para os mais jovens até 50 vezes para os mais idosos. Então, eu estou falando, basicamente, que um indivíduo acima de 70 anos completamente vacinado tem 50 vezes menos chance de morrer do que um indivíduo com 70 anos não vacinado. É uma redução de risco muito importante. E é por isso que os hospitais hoje, agora em janeiro de 2022, têm como principal público internado, cerca de 80% a 90%, indivíduos que não receberam a vacina para a Covid. Então esse é um exemplo muito claro de como as vacinas salvam vidas. E isso vale não só para a vacina Covid, mas também para tantas outras, como sarampo, rubéola, cachumba, tétano, difteria, hepatite B, hepatite A. Então, do ponto de vista de inovação tecnológica em saúde, as vacinas, junto com os antibióticos, foram as duas estratégias que nos permitiram ter uma expectativa de vida cada vez maior. O ser humano, nos últimos 100 anos, mais do que dobrou a expectativa de vida, 50% ou 60% por conta das estratégias de vacinação e um tanto ou outro por conta, principalmente, dos antibióticos, entre outras medidas de saúde, mas essas duas se destacam como as que mais salvaram vidas. Doutor, não são incomuns os casos de esportistas de alto rendimento? Seguindo essa linha não vacina, naturalmente o caso mais simbólico é o do Novak Djokovic, que não pôde comparecer ao Aberto na Austrália porque não se vacinou. E depois de ficar fora do Aberto da Austrália por falta de vacina contra a Covid, o tenista Novak Djokovic pode ser barrado de torneios na França e na Espanha. Mas a gente tem casos na NBA, no futebol americano, e aparentemente o que a gente percebe é que eles demonstram um eventual pseudo-receio que aquilo vai diminuir a vacina, vai diminuir o rendimento deles, vai torná-los menos fortes. Faz algum sentido científico pensar sobre isso? De forma nenhuma. As vacinas não têm nenhuma relação com diminuição na performance esportiva de nenhum atleta. Isso é apenas uma afirmação completamente falaciosa e, infelizmente, na pandemia Covid, nós estamos deparando com uma coisa que já acontecia antes, só que agora com muito mais reverberação, que são as teorias de conspiração sem nenhum tipo de comprovação científica. Então, na verdade, o caso do tenista e de muitos outros são casos pontuais. A grande maioria dos atletas, muito pelo contrário, mantém o seu calendário de vacinação em dia. Haja vista o que aconteceu nas Olimpíadas do Japão, os atletas da seleção brasileira até receberam as vacinas antecipadamente ao calendário brasileiro para poderem estarem lá em meados de 2021 e não existe a menor razoabilidade científica para esse tipo de afirmação. E essas pessoas que acham, doutor, que por terem um estilo de vida saudável, o histórico de atleta, né, como o nosso presidente já colocou, estariam menos sujeitas a contrair a Covid ou, se tiverem Covid, seria uma Covid leve. Isso faz algum sentido, lembrando que casos graves de Covid são justamente fruto de uma reação exacerbada do nosso sistema imune, né? Não faz o menor sentido. É lógico que um indivíduo jovem, sem comorbidade, tem menos chance de evolução para a Covid grave do que um indivíduo idoso com comorbidade. Mas se eu comparar pessoas com menos de 50 anos sem comorbidade, elas têm um risco relativo de adoecimento que não é pequeno. Haja vista quando da circulação da antiga P1, da variante Gama, o número expressivo de pessoas com menos de 50 anos sem comorbidade que foi a óbito. Então, apesar de uma menor chance de risco,
você ainda tem uma chance que é bastante alta em termos epidemiológicos de evoluir com Covid grave ou mesmo fatal. Ou seja, não ter comorbidade, ser um atleta, não vai proteger você de uma Covid grave como as vacinas o fazem. Então, isso também não tem o menor tipo de racional científico. Doutor, para a gente finalizar, em muitas áreas da medicina, muita coisa a ser descoberta ainda, a ser desenvolvida. No caso do sistema imunológico, é a forma como ele atua nas diferentes pessoas. A gente está falando justamente agora de jovens saudáveis. Uns desenvolveram a doença, inclusive morreram. Outros tiveram apenas sintomas leves. Essas diferenciações entre pessoas aparentemente com o mesmo nível de saúde, a mesma idade, o mesmo tipo de alimentação, esse é um mistério a ser descoberto na área do sistema imunológico? O grande mistério em relação às pesquisas, em relação ao conhecimento do sistema imune, é a sua diversidade, a sua pluralidade em termos individuais. Então, é praticamente impossível que duas pessoas respondam da mesma forma do ponto de vista imunológico. E isso é demonstrado pelos inúmeros braços, pelas inúmeras ferramentas que o sistema imunológico usa em relação a te proteger contra agentes infecciosos, a também fazer uma vigilância em relação às células cancerígenas que nascem todo dia e que o sistema de defesa tem por função destruir. Quando o nosso exército olha para o tumor ele consegue se defender do nosso exército de células de defesa de uma maneira muito eficaz. E uma série de outras atribuições que ele vai tendo que agir durante o tempo. Ou seja, é como se tivéssemos no planeta Terra 8 bilhões de sistemas imunológicos diferentes, eles agem de forma independente e isso dá uma gama de respostas muito distintas. Então existem muitas variáveis que podem influenciar negativamente ou positivamente a ação do sistema imune. Um dos exemplos de agressão importante que acontece por um mau hábito é o tabagismo, é o hábito de fumar cigarro ou outras substâncias inalatórias, como o vape, por exemplo. Então, tudo isso vai se somando de forma individual e também aplicado à questão genética, que também é completamente diversa, e nos dá uma imprevisibilidade em relação a alguma previsão sobre o comportamento imunológico individual. A gente tem alguns padrões, né, baseados em algumas variáveis que a gente conhece, mas é um tipo de resposta, é um tipo de sistema muito menos previsível, por exemplo, que o sistema cardiovascular, que o sistema nervoso central. Há muito mais mistério, porque existe uma diversidade muito maior do que outros componentes do corpo humano. Dr. Alexandre Neyman Barbosa, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Obrigada, doutor. Um abraço. Grande abraço, tchau, tchau. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.